Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, Devo ter acompanhado. Falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. E foram presos no último sábado, no Marajó, 3 homens de uma mesma família. Eles são suspeitos de estuprar uma criança na cidade de São Sebastião da Boa Vista. A criança contou à mãe que foi estuprada pelo padrasto, mas a polícia descobriu que um tio deste homem e o avô dele também abusavam sexualmente da menina. O sexual de crianças e de adolescentes realmente é um grave problema nessa parte do estado do Pará, aí do Marajó. A gente conversa aqui com o Nadilson Portilho Gomes, ele é promotor do Ministério Público, João, e faz parte também da Promotoria de Justiça de Crimes contra Crianças e Adolescentes. É verdade, a situação do Marajó é muito triste, é muito lamentável. Se vivencia até hoje essa situação crônica de violência sexual contra criança e adolescente. Polícia Civil confirmou que foi encontrado o corpo da menina Amanda Ribeiro, de 10 anos. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira no município de Anajás, na Ilha do Marajó. O corpo de Amanda foi visto em um trapiche na orla do rio Anajás. E uma operação da Polícia Civil investiga casos de violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes em Breves, no Marajó. Correto, a região do Marajó, até pela sua extensão territorial, é uma área relativamente vulnerável a essa questão de violência contra criança e adolescente. Uma adolescente de apenas 15 anos foi mais uma vítima de feminicídio aqui no Pará. Ela foi morta com um tiro de espingarda na madrugada de ontem no município de Melgaço, na Ilha do Marajó. O bispo do Marajó contou pra gente por telefone que as coisas não estão nada boas por lá. Vemos lá permanentemente meninas até de 6 anos de idade, 10, 11, 12, 14 anos, que estão nas balsas e são exploradas sexualmente por caminhoneiros, por pessoas que estão trafegando pelas balsas. Então a situação pede um socorro, é necessário uma atenção permanente. Os registros da CNBB revelam que os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó aumentam cerca de 20% a cada ano. Só agora, em 2017, eles já receberam 365 denúncias. São praticamente 2 vítimas por dia, em 8 dos 16 municípios do Marajó. No norte do Brasil, uma situação dramática. A exploração sexual de menores de idade na ilha de Marajó. O bispo da região, que tem denunciado o problema, está ameaçado de morte. Silêncio e lágrima. Um olhar distante. São 2 meninas de apenas 7 anos de idade. Elas foram abusadas pelo vizinho, também acusado pela polícia de violentar uma terceira criança do bairro. Adamil de Souza Pinheiro está preso. No depoimento, uma das crianças disse que Adamil ofereceu bombons e pirulitos e que levou as 3 para a casa dele. A menina afirma que foi levada para a cozinha e que Adamil tirou a roupa dela. Quando outra criança disse que iria contar para o pai dela, Adamil teria a ameaçado de morte. A polícia, Adamil assumiu que manteve relação sexual com as 3 meninas. Eu não consegui acreditar, né? Que tinha acontecido isso com a minha filha. Acho que isso não é gente, eu acho que pra mim isso é um monstro. Em 2009, o Fantástico denunciou a exploração sexual de meninas na Ilha do Marajó. As vítimas da reportagem de hoje vivem em Melgaço, uma cidade de 26 mil habitantes que também tem o pior índice de desenvolvimento humano do país. Nos rios de Melgaço, o problema é a exploração sexual. Aqui no Tajapuru, principal da região, crianças e adolescentes usam canoas para se aproximar das balsas que fazem o transporte de cargas entre Belém e Manaus. A princípio, essas meninas entram nas embarcações para vender farinha, açaí, palmito, mas em muitos casos acabam fazendo programa em troca de dinheiro, comida e até de combustível. A denúncia é do bispo do Marajó, Dom José Luiz Ascona. Ele vive na região há 30 anos e já testemunhou casos em que as crianças se ofereceram aos ocupantes das balsas com o consentimento da própria família. Uma mãe levava uma menina de 10 anos para uma destas balsas, meninas que chamam-se balseiras no jargão normal. Em troca de quê? R$ 2,40.
e um pequeno balde com vísceras de porco ou de boi. Isso é o que vale uma menina em alguns lugares do Marajó. Nas palafitas do Tajapuru, o que se vê é uma geração de filhos de balseiras. Muitas foram mães aos 13, 14 anos. Falou que eu era bonita pra ele, você tem, já sabe. Isso que aconteceu com você, acontece com outras meninas aqui na região? Olha, acontece muito. O bispo reclama da falta de empenho das autoridades para combater os problemas na ilha. Dom José Luiz Ascona já foi ameaçado de morte por denunciar a violência sexual na região. Eu sou consciente de que me podem matar, mas eu não posso tolerar mais que este fenômeno tão triste aconteça diante da minha cara. Segundo a ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, a intenção dos investimentos, que também envolvem a entrega de 2.000 contratos de concessão de uso de terra, é melhorar os índices sociais dos municípios mais pobres. 8 cidades marajoaras estão entre as 50 com os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Na história, Melgaço é o pior município em desenvolvimento humano. Então, assim, a gente tinha que escolher o lugar que mais precisava. A ministra veio ao Pará anunciar ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social na região do Marajó. O programa reúne ações de 16 órgãos do governo federal e de parceiros, e inclui distribuição de cestas básicas, kits de higiene, reforma de unidades de saúde e projetos de expansão da internet no arquipélago do Marajó. Também participou do evento um representante do Ministério das Minas e Energia, que falou sobre investimentos para levar energia elétrica a 16 municípios do Marajó. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje, no fim da tarde, à cidade de Breves, aqui no Pará, onde vai lançar o programa Abrace o Marajó. Bolsonaro chegou no fim da tarde, veio de avião, o avião pousou no aeroporto de Breves e de lá ele veio de carro aqui para a Orla de Breves. Além dele, a ministra da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também veio na comitiva com o presidente e em seguida vai participar do lançamento da segunda fase do programa Abrace o Marajó. É um programa de fomento à geração de emprego, renda, melhoria dos serviços públicos nos 16 municípios da Ilha do Marajó. 6 desses municípios estão na lista dos piores índices de desenvolvimento humano. Mas mais cedo, numa rede social, a ministra Damares Alves disse que o presidente veio com uma comitiva muito grande de ministros, presidentes de órgãos públicos, para tentar dar uma atenção maior aqui para a região do Marajó. O presidente também, está previsto que o presidente assine uma ordem de serviço para a instalação de 11.000 pontos de energia solar nas regiões mais remotas aqui da Ilha do Marajó.